participando nessa questão. Tá? Tem diversas contingências que a gente pode ver, né? E aí a gente precisa, lendo Kardec, é interessante que ele, quando ele fala, é de extrema delicadeza com a nossa praia. Extrema delicadeza com a nossa praia, que a gente pode dizer a transcendência. Tá? Aquele que quer se fechar não vai ter luz que entre, certo? Só justamente as fendas da vida podem abrir alguma brecha, tá? Ou entrar pelo desespero completo. Tá? E aí as soluções são as mais tristes, que a gente presencia isso no dia a dia da história humana, né? Tá? Mas eu estou falando tanto que agora já estou ficando até perdido, né? Aí tem mais aqui um outro detalhe que ele se refere. O espaço da fé vem preencher o vazio humano deixado pela ciência de um lado e a religião do outro. Isso é um artigo de fé. Eu hoje, quando eu penso a respeito dessa frase, é muito interessante, porque eu vejo que como quem diz assim, Alexandre, não vá por aí que você não tem capacidade. Uma pessoa professoral diz isso para mim, alguém que eu olho para cima para ele, pensando para ela, como meu superior, né? Tipo, não tente ir por aí, não, que você não tem capacidade. Só pode dizer, Alexandre, você é muito idiota ainda para chegar aí, cara. Né? Você tem que admitir, isso é verdade, acabou. Né? Aí precisa do raciocínio, do pensar. Aí por isso que eu acho fantástico isso que se coloca aqui. Tá? A ciência, pelo deserto que edifica, quando faz o resumo de toda a vida materialista apenas visível. Tá? Então, realmente, quando tudo termina no túmulo, a gente tem um vazio enorme. Foi isso que eu comecei e hoje, cada vez mais, eu respeito quem é materialista. Respeito quem é materialista e se comporta de uma maneira ética e moral. Tá? Porque não tem uma força, tá? Não tem um elemento de consolo que eu, com a minha baixa inteligência, tá? Possuo. Que todo sofrimento tem sua finalidade. Toda vida tem sua finalidade. Vou mais além. Todas as experiências têm uma finalidade, que é a finalidade de me instruir. De me fazer evoluir. Conheceres a verdade, ela o libertará. Então, a gente passar pelas nossas experiências, e aquelas mais amargas, são aquelas que deixam marcas e nos levam justamente à reflexão. Aí, quando eu não tenho nada que me apoie para dizer de que vale tudo isso, né? Feito Roberto Carlos, né? Se você não está aqui, não. De que vale tudo isso, que eu vou terminar, né? Me decompondo. E acabou, bicho. Tá? E acabou. Aí, quando a gente para ver que a energia... Nosso corpo não é só isso. Tá? E todos os campos de energia, eles não se dissolvem e evaporam e não deixa de existir, não. Tá? A energia não é criada nem destruída. Ela se transforma. A gente aprende isso na base ainda da física. Tá? E aí, quando a gente começa a ver isso aí, que nós temos um campo energético, um campo magnético, que interfere, que resulta, né? Aí eu disse, não, uma pessoa que vive eticamente, a cumprir os 10 mandamentos sem reconhecer os 10 mandamentos como lei de Deus. Tá? Como princípio básico, mas diz, um princípio básico da nossa
convivência, né? Convivência com o quê? Com os homens e com Deus, né? Já? 12, 18, 53. Tá? Então, como a gente começou mais tarde um pouquinho, a gente está justamente aí. Mas é nisso. Só para concluir aqui, as consequências desta revolução são fáceis de serem previstas. Essa revolução que justamente de trazer a racionalidade é a gente desfazer diversos castelos. Tá? Allan Kardec justamente advoga o espiritismo não é algo para a humanidade abraçar como religião. E decorar. Não, e abraçar como religião. Não, eu era católico, eu era protestante, eu era umbandista, agora sou espírita. Não é isso. Tá? São leis, são princípios, do mesmo jeito que a gente busca conhecer as leis da física, e aí a gente não se aventura na beira de um abismo, tá? Se a gente conhecer as leis do mundo material e as consequências dessas leis, conhecer, como ela estava dizendo, não é decorar, é entender, aprender, como diz o que é justamente inteligência. Se a gente tiver sabedoria, a gente vai aplicar. Eu sou um católico com um conceito justamente espiritualista diferenciado, tá? Porque a gente vê que aquilo que foi moldado, que tem e teve o seu papel em determinado momento da humanidade, vamos dizer assim, tá? Já não remete mais. A Revolução Protestante permitiu com que o homem passasse a ler a Bíblia na sua língua, quando a quantidade de analfabetos era tão grande ainda, tá? E aí já era analfabeto, aí a pessoa tinha que saber uma língua que já nem existia, tá? Era professada, né, nos templos nessa língua, a pessoa não entendia nada, repetia sem entender. Eu ainda e era peguei proibido.